Louvado seja Deus. Eu sou vosso irmão em Cristo, Manuel Nascimento, e tenho uma mensagem aqui da parte de Deus, meus irmãos. Está no livro de Romanos, capítulo 1, que vai falar de sacrifício. Sacrifício que agrada a Deus. É isso que vai falar. Porque no começo dos tempos, logo quando começou o mundo, que tinha Moisés como o profeta, nesse tempo, para pagar um pecado, tinha que oferecer um animal de um ano, animal sadio, animal perfeito, matava aquele animal, cortava, queimava e oferecia como holocausto a Deus, para tirar os pecados. Agora, com a vinda de Jesus, hoje, o nosso sacrifício é esse. Veja bem qual é. Romanos 12 primeiro, diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Esse que é o culto racional de Deus. Esse que é o sacrifício que Deus se agrada. É quando nós oferecemos o nosso corpo, os nossos lábios, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eu estou fazendo aqui, irmão? Oferecendo algo que eu não tenho condições praticamente, nem sabedoria, mas estou me forçando, me oferecendo para que eu traga uma mensagem, que ela fique no seu coração. Olha só como é o sacrifício para Deus. E a pessoa, porque não tem um entendimento, a gente fica oferecendo o que, irmão? Um sacrifício, diz a Bíblia, que é de tolo. Eclesiastes, olhe bem, que coisa linda, irmão. Eclesiastes 5, louvado seja Deus, diz aqui para nós: guarda teu pé quando entrar na casa de Deus. Quando vai a algum lugar que está falando de Deus, é a casa de Deus. Aqui eu estou aqui debaixo do céu, em cima da terra, estou na casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Guarda teu pé quando for na casa de Deus. Fala comigo, fala com você. Chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Quando a gente oferece alguma coisa a Deus, dizendo que é para Deus, que alguém pede dizendo que é para Deus, tem que pagar o dízimo que é para Deus, próprio Deus, é sacrifício de tolo, está dizendo aqui. Chega-se para ouvir. É bom nós inclinar o ouvido para ouvir, irmão. A gente vai entender, vai aprender, vai ganhar muito quando a gente faz isso. Chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Não sabe quanto mal faz. E nós ficamos sem entender. Aí nós estamos oferecendo sacrifício de tolo. E aí, como está dizendo aqui no Romanos, sacrifício agradável a Deus é quando nós se oferece o nosso corpo vivo e santo, agradável ao nosso Deus. É isso que Ele quer, que é o culto racional que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo. É esse que é o culto que Deus ama. Essa é que é a palavra que Deus ama. Não é quando a gente vai para um lugar, para uma multidão de gente, ouvir o povo pular e dançar, que agora tem os cultos que dançam, as pessoas dançam, se rebola, pula e treme tudo. Fica num tremor. Eu não entendo que Deus fazia isso. Deus nunca pediu para fazer isso. Ele deu um exemplo para nós seguir o que Ele seguiu. Mas Ele não vivia assim, nesse pula-pula, dança-dança, garra-garra, cai-cai. Não fazia isso. Louvado seja Deus. Aqui no Salmo 51, versículo 17, diz aqui: sacrifício agradável a Deus são espírito aquebrantado e coração compungido e contrito, não despreza o nosso Deus. Deus não despreza essas coisas, irmão. Espírito aquebrantado e coração compungido. Deus não despreza um tipo de coração desse, um tipo de um sacrifício desse. Deus não despreza. Deus aceita, Deus recebe quando a gente está desta maneira na presença dEle. Mas quando nós não entendemos, nós temos que caminhar todo o tempo para aquele lugar. Buscando e não acontece nada porque nós estamos trabalhando o contrário da vontade do Pai. Falei agora no começo dos tempos matava-se o animal para oferecer como sacrifício pelos pecados. Hoje não tem mais isso. Jesus levou naquela cruz os nossos pecados. Nós não temos mais nada a oferecer, irmão.
Louvado seja Deus. Veja o que é que fala aqui em Colossenses. Louvado seja Deus. Veja se tem que pagar alguma coisa. Santo é teu nome, Pai. Obrigado, Pai. Veja se precisa fazer alguma coisa a mais. Colossenses 2,14 diz aqui. Santo é teu nome. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenância, o qual nós era prejudicial. Removeu encravando na cruz. Olha só, observe bem essa mensagem. Tendo cancelado o escrito de dívida, era uma dívida que existia antigamente, que a gente tinha que levar, tinha que sacrificar, tinha que ir ali para pagar os nossos pecados. E aqui cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava da ordenança, era da ordenância da lei de Moisés. Aleluia! Hoje não tem mais isso, acabou. Não precisa pagar mais nada, meu irmão. Nossos pecados não existem. Nós nascemos depois do pecado. Nós não tem pecado. Os pecados nossos ficam encravados na cruz, já falei agora. E a gente continua sacrificando, buscando, levando, sem condições, irmão. E está fazendo, forçando. O qual era prejudicial. Removeu inteiramente e encravou na cruz. Quando ele morreu naquela cruz, ele fez isso por nós. E nós, até hoje, por não entender o Evangelho, nós continuamos buscando, sacrificando. Nós não, que eu, graças a Deus, Deus me acordou, Deus abriu meus olhos. Deus me deu entendimento, para eu entender que a minha salvação eu não perco, nem a sua. Ninguém perde salvação que vá num culto que não vai, irmão. Que pague, que não pague. Ele está mostrando pela mensagem aqui de Colossenses. Era um escrito de dívida que era contra nós. Deus encravou na cruz, hoje não se paga mais nada para nós ter uma vida digna, abençoado, é fazer isso que está aqui, olha. Quer ter uma vida santa, abençoada, agradável a Deus? Faça isso, diz aqui, ó. Vou repetir a mensagem que eu comecei, diz aqui Romanos. Paulo falando naquele tempo para os romanos, mas hoje a gente fala comigo e com você. Rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo e agradável, que é agradável a Deus. É esse que é o culto racional, é isso que você tem que fazer e eu. É isso que nós temos que buscar, se forçar para trazer uma mensagem que entre no seu coração e no meu. Não é caminhar para um lugar dia e noite. Por que tem que ir ali? Porque alguém vai dizer que você não pode faltar. Você tem que estar ali. Para não perder a bênção. Olha, irmão, isso é o sistema da pregação para prender a pessoa ali, para escravizar o homem ali ou a mulher. A pessoa chega cansada do trabalho, tem que deixar as coisas em casa, às vezes nem janta, e vai para um fulano de culto, sacrificando e a mensagem falando que nós apresentamos o nosso corpo vivo a Deus, assim que nem Cornélio fazia. Cornélio fazia isso com a família em casa. O que aconteceu? Deus ouvia a oração dele. E hoje nós continua caminhando para um lugar e as coisas não acontecem, não dá certo, porque a gente anda o contrário à vontade de Deus. Porque o homem lá vai dizer que tem que ir. Porque se não for, não leva, irmão. Vai porque tem que quer para levar. E quando a gente vai na casa de Deus, já sabe como é que vai, né? Não vai com a mão vazia. Porque se for com a mão vazia, com certeza vai ouvir a lição em cima daquilo. É muito triste a gente ouvir falar isso, irmão. Chegar num lugar que diz que está falando de Deus e aparece uma quantidade de sacoleiro catando dinheiro das pessoas, pedindo, e isso e outro, é Pix, é tanta coisa, tanto do sistema de pagamento. Eu posso pregar dessa maneira, que eu não exijo nada do irmão, não quero o seu dinheiro, continuo falando, não preciso do seu dinheiro. Se você der o like do vídeo, para mim é muita coisa que você está fazendo, mas o seu dinheiro não me agrada, não me serve. Eu preciso, meu irmão, preciso da sua oração. Eu amo você, que eu não sei quem é, mas eu sei que você me ama. Você ama as coisas boas de Deus. Agora, procure entender o Evangelho. Não precisa sacrificar. Tem muita coisa de sacrifício aqui que não dá tempo de falar. Não precisa sacrificar nada, meu irmão. Deus já pagou pelos nossos pecados. Nós somos isentos e nós estamos com direito à nossa eternidade lá na glória. Vou ler aqui para encerrar. Louvado seja Deus. Veja o que é que fala aqui no livro de Santo é teu nome. Onde é que está, meu Deus, por favor? Efésios, capítulo
capítulo 2, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus, obrigado, Pai. Tu já me deu a mensagem. Santo é teu nome. Efésios 2:8. Veja bem. Olha que mensagem, que palavra para o seu coração e para o meu. 2:8 diz assim. Santo é o nome do Senhor. Efésios 2:8. Santo é teu nome, Pai. 2:8 diz aqui, agora encontrei, irmão. Graças a Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, irmão. Não é pelo dízimo, não é pela ceia, não é pelo sacrifício, é pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não é, depende de mim, de você. É um dom que Deus tem para nós, irmão. E nós falta o entendimento, buscando a salvação, nós não perdemos, meu irmão. Aleluia! Diga glória a Deus aí. Você é salvo, você está salvo, meus queridos irmãos. Glória seja dada a Deus. Ainda diz mais. Não é de obra para que ninguém se glorie. Não é de obra. Não é pelas obras que eu estou fazendo que eu estou salvo. É que eu estou salvo mesmo. E você também. Nós somos salvos pela graça e pela fé. Não é pelas obras. Ainda diz mais o 10. Pois somos a feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos a feitura de Jesus, irmão, criado nele para as boas obras. É isso que você é. E eu sou. Aleluia. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É nessas obras que nós temos que andar. É nesse caminho que nós temos que ficar. É esse sacrifício que a gente tem que fazer. Oferecer os nossos lábios, o nosso corpo, que é agradável a Deus, como um sacrifício vivo. Isso que agrada o nosso Deus, irmão. Não é estar todo dia no lugar pagando, levando, sacrificando. É isso que agrada a Deus. Deus não se agrada de nada disso. Quem é Deus não precisa de nada. Ele é dono de tudo. Quem precisa é o homem. Por isso que esses homens são ricos, que não sabem o que é que tem. Porque tem a pessoa que não conseguiu entender até hoje o que é o Evangelho. Aí continua sacrificando, continua andando para ali. E as coisas continuam do jeito que é. Mas quando você entender essas mensagens, guarde Romanos primeiro. Medite, por favor, irmão, nesta mensagem. E guarda no teu coração. E Deus é contigo, meu irmão. Não quero seu dinheiro, mas dê o like no vídeo. Compartilhe com a mensagem e se inscreva nesse canal. Que isso é tudo para a honra e glória do nome de Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. Diga amém. Obrigado, meu Deus.